Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, é uma grande alegria ter vocês conosco aqui, neste 13º domingo do Tempo Comum, para meditarmos o Evangelho que a Igreja nos propõe hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 62. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição desse vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse 13º domingo do Tempo Comum, nós iremos refletir o Evangelho do Senhor segundo São Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 ao 62. E iniciando a reflexão da liturgia do dia, com a primeira leitura, a leitura do livro dos Reis, nós observamos que o Senhor manda que Elias vá chamar Eliseu. E ao encontrar Eliseu, ele tem a reação de dizer: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, e depois te seguirei. E seguindo nessa linha, todas as leituras do dia de hoje vêm falar sobre prioridade. E lendo essa passagem, isso me fez pensar em como constantemente, quando a gente tem uma situação na nossa vida, onde a gente tem de escolher entre o Senhor e outras coisas, a gente prefere primeiro ir resolver outras coisas e depois, se a gente tiver tempo, a gente vai servir ao Senhor. Quando na realidade não deveria ser assim. A gente não deveria oferecer o que sobra ao Senhor. Como na passagem da viúva que deu em oferta tudo o que tinha e não o que lhe restava, a gente deveria também ofertar em serviço as nossas vidas, tudo que nós somos, que não é nada, mas não oferecer o que nos resta, mas tudo o que temos, dar prioridade. E continuando a liturgia de hoje, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo fala não só à comunidade, como a nós também, que o Senhor nos libertou e, sendo livres, não nos deixemos amarrar novamente à escravidão. A escravidão que é a escravidão do mundo, a escravidão da provação e de ser servidor da carne por essa escravidão. E se nos deixamos levar por isso, é cômodo permanecer no pecado, permanecer servindo ao mundo ao invés do Senhor, pela provação. É confortável. E São Paulo nos diz: fazei-vos escravos um dos outros. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, ama os seus irmãos. Não há separação desses dois mandamentos. Se nós amamos a Deus, também amamos aos nossos irmãos. E se doar pelas coisas do Senhor, mesmo com o sofrimento, faz parte. E chegando ao Evangelho, o Senhor e os discípulos estavam a caminho de Jerusalém, quando já chegava o tempo de Jesus ser levado para o céu. E os discípulos foram à frente para preparar uma hospedagem para o Senhor. Mas chegando ao povoado, os samaritanos não receberam eles. Com isso, Tiago e João falaram ao Senhor: queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? E o Senhor os repreende, como fala na passagem, porque na caminhada haverão recusas, haverão dificuldades, haverão pessoas colocando empecilhos, não olhando com bons olhos, mas isso não vai nos impedir de continuar seguindo. Porque quando a gente cuida das coisas do Senhor, continua seguindo, o Senhor cuida do que nos aflige, do que a gente necessita, e no momento certo. Quando cuidamos das coisas do Senhor, Ele também cuida do nosso coração, da nossa casa, do que a gente realmente necessita. Então, meus irmãos, que caminhemos sem olhar para trás, para que estejamos aptos ao reino de Deus. E se você está gostando do podcast de hoje, deixe seu like, comente o que está achando e não deixe de nos seguir no Instagram.
O nome é @Anjo do Evangelho, onde você também pode nos acompanhar. No Evangelho de hoje, nós podemos ver algo muito interessante, que são várias pessoas que são chamadas para seguir Jesus, e para cada pessoa, Jesus tem uma resposta diferente. Então, uma delas, diz assim: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus dá uma resposta para ela. A outra diz, eu te seguirei, mas deixa-me de me despedir dos meus familiares. E a outra, Jesus diz, segue-me. Então, isso me lembra muito a nossa individualidade aqui na Terra. Cada um de nós tem uma história com Jesus. Cada um conheceu Jesus de uma forma, de algum modo diferente. E cada um também responde a Jesus de uma forma diferente. Uns com suas preocupações, outros com suas dificuldades. Mas, geralmente, o que acontece, é que Jesus chama a gente, mas a gente coloca dificuldades. Por quê? Porque, para o chamado de Jesus, ele pede que nos desapeguemos. É como na outra passagem que ele diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ora, não é fácil para o ser humano renunciar à sua própria vontade e nem tomar uma cruz. É por isso que, normalmente, quando Jesus chama, a primeira reação é que coloquemos dificuldades para isso. E a resposta de Jesus é clara. É que não há nada mais importante do que segui-lo. Porque ele é Deus. A sua palavra é a melhor palavra que poderíamos seguir. Então, é ilógico você colocar dificuldades para isso. O próprio Deus, aquele que é perfeitamente bom, infinitamente perfeito, está me chamando para segui-lo. Que dificuldades eu vou colocar nisso? E até dificuldades que parecem justas, Por exemplo, Jesus fala para das pessoas aqui no Evangelho: segue-me. E a pessoa diz assim: Jesus, me deixa primeiro ir enterrar meu pai. Meu pai morreu. Deixa eu primeiro ir para enterrá-lo e depois eu te sigo. E aí Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, Jesus diz assim: meu filho, entre enterrar o teu pai e me seguir agora, qual é o mais importante? Se tu fores enterrar o teu pai, talvez aquela oportunidade de me seguir passe. Então deixa que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, Jesus não está aqui desprezando o ato de enterrar um familiar. Mas ele está aqui colocando claramente que uma coisa é mais importante que outra. Você não pode deixar as coisas de Deus em segundo plano, mesmo que você tenha um problema com a família. Então Deus é até mesmo mais importante que a família. É como outro diz, aqui no Evangelho: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não estará apto para o reino de Deus. Ou seja, quem é que estará apto para anunciar o reino de Deus? São aquelas pessoas que estão dispostas a renunciar a si mesmo e colocar Deus em primeiro lugar. Esses estão aptos. Então, esse é o convite que ele nos faz hoje. Jesus, uma das pessoas diz, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus diz: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, ele está dizendo: se você me seguir, você não vai ter descanso.
você vai ter muito trabalho. Você vai ter dificuldades. Porque se uma raposa é perseguida, ela corre para sua toca. Se um passarinho está fadigado do dia, talvez se ele seja caçado, ele corre para o seu ninho para se esconder. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo aqui: eu serei perseguido, eu passarei por dificuldades. E se você me seguir, você também passará comigo. E essa é a proposta de Jesus. Mas por que nós aceitamos tal proposta? Porque temos esperança que Jesus é Deus. Temos fé que Jesus é Deus e o amamos. E quem ama, abraça um sofrimento pelo outro, por amor ao outro. E nós cremos, gente, que todo o nosso sofrimento aqui na Terra, se abraçamos a fé e cremos e vivemos tudo aquilo que Jesus propôs pra gente, nós cremos que há uma recompensa. Então o nosso sofrimento aqui não é em vão. A gente não vai sofrer para depois a gente, você sofre, morre e deixa de existir. Não. O sofrimento aqui, quando é sofrido por Deus, por amor a Ele, tem valor. E esse sofrimento, é esse valor, é esse mérito que vai nos assemelhar a Cristo e um dia vai nos dar a oportunidade de entrarmos no céu e vivermos eternamente felizes. Então, coragem. Se o Senhor te chama, mesmo que para sofrer com Ele, para se unir a Ele na cruz, não temas. Porque, por um breve momento, você vai sofrer com Jesus. Mas depois, para a eternidade, você vai viver feliz com Ele. Que alegria! Temos um Deus tão generoso, que nos pede tão pouco, para nos dar uma recompensa tão grande. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E, se você gostou do nosso podcast, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com aquelas pessoas que ainda não ouvem nosso podcast. E um dia, juntos, estaremos no céu, relembrando desses momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você não ouviu o nosso último podcast, ele se encontra aqui no fim deste vídeo.